Graça e paz, irmãos. Reverendo Carlos Lima, pastor efetivo da Igreja Presbiteriana de Fontinha, iniciando, irmãos, este culto dominical de louvor, de adoração ao nosso Deus. Nós queremos saudar a todos os irmãos e dizer que este culto é muito importante, então esmere-se nele, coloque a sua alma, a sua vida nele. E em nome do nosso conselho, então, nós queremos saudar aos irmãos. Queremos saudar ao nosso irmão Lucas Gabriel, que aniversariou no dia 15 passado, a irmãzinha Alessandra Pontes, no dia 21 também o Rodrigo Henrique Souza, e no dia 21 também o casamento do presbítero Humberto com a nossa irmã Rosemary. No dia 24 de março, o aniversário desse que vos fala. E então nós queremos, neste momento em que nós vamos orar, agradecer por essas vidas, mas também pedir ao Senhor pelo culto, pela igreja e por toda a nossa membresia. Vamos buscar ao Senhor em oração? Amado Deus, querido Pai, neste momento, Senhor Deus, de oração, de busca e de início do culto, nós queremos, Senhor Deus, suplicar a Tua presença, a Tua bênção, a Tua igreja, nos lares aqui representados, Pai, na vida desses que aniversariam, Senhor Deus, para que eles possam ser bênçãos juntamente conosco. Abençoa o Teu povo, Senhor Deus, abençoa este momento. É o que nós oramos em nome do Senhor Jesus, na força e consolação do Espírito Santo. Amém. Nós queremos ler com você um versículo muito conhecido. Talvez você vá recitar comigo. Nós nem vamos ler, vamos recitar, que é João 3,16, que fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós vamos falar no próximo bloco sobre Jesus, que é o pão da vida, que sacia as nossas necessidades e a nossa fome, aquele que mata a nossa sede espiritual. Ele faz isso porque Ele amou o mundo, porque Ele é Salvador, porque Ele quer salvar e remir toda a sua igreja. Participe então deste momento, irmãos, e nós vamos ter então uma mensagem musical para nos preparar para a mensagem. Então, participe desse culto, dessa mensagem. Amém. E
sangue de Jesus foi vertido em amor. Toda morte, todo mal, seu amor venceu ali, nada vai nos separar. Oremos, irmãos. Amado Deus, querido Pai, neste momento de leitura, de exposição da Tua Palavra, suplicamos a iluminação do Teu Santo Espírito para que possamos entender além da mera letra. Que seja assim, assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Convido você para a leitura João capítulo 6, versículo de número 35. João 6, 35, que diz: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Amém, irmãos. Queridos, este evangelho escrito por João tem um tema central. Ele quer mostrar o Senhor Jesus como aquele que salva todo aquele que nele crê. E o centro desta mensagem é a pregação querigmática do Senhor Jesus
que busca os seus, que se revela aos seus e que dá aos seus condições desta salvação, conforme nós vemos no capítulo 1 e no capítulo 20. E por isso, então, nesse livro, os milagres, sinais, são secundários. Eles apontam para algo superior a eles. Eles querem demonstrar que quem é grande não é aquele que realiza meramente os sinais, mas quem é grande é o Senhor Jesus, é o nosso Deus, é o Deus que se encarna, é o Deus que está no céu, é a Trindade Santíssima, da qual provém esses milagres. Então, se você observar o contexto deste milagre, você vai ver, por exemplo, lá no versículo de número 23 desse capítulo 6, que barquinhos chegaram lá em Tiberíades, perto do lugar onde eles comeram pão da primeira multiplicação. Eles queriam comer de novo aquele pão. Eles estavam em busca de um banquete, de comer de graça e sem nenhum trabalho. Verso 24, quando a multidão viu que Jesus não estava naquele lugar, eles tomaram os barquinhos e partiram para Cafarnaum. E o objetivo era um só: querer bênçãos, benesses, comida de graça, muito parecido com contextos dos dias atuais, onde há pessoas que de novo se ligam ao Senhor Jesus procurando essas bênçãos seculares, essas bênçãos materiais, essas bênçãos para o dia a dia. E o Senhor Jesus fala: olha, vocês vieram aqui justamente para comer essa comida de novo. Mas lá no verso 27 ele fala: olha, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai confirmou com o seu selo. Ele está falando: olha só, vocês têm que trabalhar e procurar e porfiar em atingir essas bênçãos para a vida futura, para a vida eterna. Porque o Filho do Homem, Jesus, pode dar essas bênçãos. Isso está carimbado com o selo do Pai. O Deus Pai revela isso. E esses que ouviram estas palavras já começam a ter algum contraponto com o que o Senhor Jesus estava dizendo. Eles dizem: mas como o Senhor pode falar isso? O que faremos para realizar essas obras? Quais são os sinais que o Senhor deu para a gente? E querem fazer uma contradita ao Senhor Jesus. E fala: olha, lá no Monte Sinai, Moisés fez os seus feitos. Então, quais são as suas credenciais? Moisés, o Senhor está me dando pão aqui? Moisés nos deu um pão vindo do céu. Moisés nos deu maná. E o que você não está querendo nos dar? Quem é você? Seria mais ou menos essa contradita. O Senhor Jesus, de novo, volta ao tema central. Olha, na realidade, Moisés não deu nada a vocês. Homem nenhum pode dar nada a ninguém, porque tudo vem verdadeiramente lá do Deus Pai Todo-Poderoso. É Ele que dá. Ninguém dá nada a ninguém, mas Ele está dando para vocês agora a minha presença, que sou o pão da vida. Verso 35. Quem crê em mim jamais terá fome ou jamais terá sede. E vocês precisam crer nisso. E vocês precisam entender isso. E vocês precisam entender, conforme está lá no verso 38, o Senhor Jesus fala: eu desci dos céus justamente por causa disso, para mostrar isso, para mostrar essa salvação para vocês. E esta é a vontade do meu Pai. Hoje, irmãos, nós vemos muitas pessoas
que se igualam também a essa atitude daqueles judeus daquela época. E Jesus, ele simplesmente, ele não queria se mostrar como alguém que pudesse saciar a fome temporal das pessoas, mas aquele sinal é para mostrar o seu poder, quem ele era, para, por amor e misericórdia também, saciar a fome daqueles que precisavam de pão, mas ele aponta essas pessoas para o trabalho, para o suor, mas também por porfiar coisas boas para a sua vida, dizendo que a alimentação do homem provém também da sua própria capacidade de trabalho. Então, o Senhor Jesus precisava desta motivação. Irmãos, hoje muitas pessoas não têm essa verdadeira atitude. E nós queríamos pontuar algumas coisas. O Senhor Jesus, ele fala em primeiro lugar que nós precisamos estar interessados, porque ele assim está interessado, com a nossa salvação na nossa alma imortal. Lá no verso de número 27, ele fala, olha, vocês têm que trabalhar, não pela comida, ou seja, comida vocês ganham com o suor dos seus rostos, mas vocês precisam também trabalhar pela vida eterna, e ela está no Senhor Jesus. Isso que ele está falando é necessidades físicas imediatas, que são importantes, mas valores eternos, vida eterna. E quantas pessoas têm se desviado desse objetivo de procurar fazer a vontade do Senhor, de procurar essa entrega ao Senhor Jesus. O pão que ele tinha para entregar era um pão que sacia todas as nossas necessidades espirituais. E a grande pergunta, se nós entendemos essa premissa, que é a premissa básica, que nós precisamos de uma entrega ao Senhor Jesus, conforme está lá no Salmo 37, verso 5, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Mas eu gostaria de ir um pouco mais à frente para contrapor o que eu acabei de dizer agora também. Lá na frente, nos versos 60 a 61, as palavras do Senhor Jesus deixam muitos escandalizados. Verso 60 diz que muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: é duro esse discurso de se ouvir. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuraram a respeito de suas palavras, interpretou isso. Isso vos escandaliza? Quem será que, pois, se vir o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos dou, o que vos tenho dito, são do Espírito e são vida. O Senhor Jesus estava falando sobre as murmurações dos judeus, de que as pessoas precisavam comer da sua carne, beber do seu sangue, mas tudo isso era de maneira espiritual. Ele fala que ele era o pão que descia do céu, e os judeus estavam murmurando, dizendo que os valores seculares eram importantes e que aquele milagre poderiam e eram empanados pela atitude humana. Muitos humanos, como Moisés, haviam dito e feito as coisas. Isso traz escândalos, irmãos. Duro é esse discurso, quem poderá ouvi-lo? Muitos abordaram Jesus e abandonaram o Senhor Jesus, no verso 66. Mas quero dizer algumas coisas aos irmãos. A confrontação espiritual,
ela é necessária e importante, porque em muitos faltam maturidade espiritual. Existem cristãos que são como cristais que no toque se quebram, se partem. E nós precisamos de maturidade para entender os planos de Deus para as nossas vidas. Quero dizer que muitos, eles pararão de seguir a Igreja de Cristo. Muitos sairão das igrejas porque os seus interesses eram diversos e não eram no Senhor Jesus Cristo, que é o pão da vida, na verdadeira fé. E a confrontação, muitas vezes, ela se torna salutar para que essas pessoas entendam o seu caminho necessário de fé, mas cresçam de maneira espiritual. Mas, no entanto, e esta é a palavra que nós vamos encaminhando para o final, o verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, ele tem atitudes verdadeiras também em sua vida, mas ele consegue crer, não obstante a confrontação da vida, a necessidade de mudança, como o Senhor está propondo aqui no texto, comer do seu corpo, beber da sua carne, o ter comunhão com Ele, o ter vida santificada, se verifica nas palavras de Pedro. Verso 67, e o Senhor pergunta então àqueles 12 que estavam perto deles, que deveriam entender mais e que simbolizam muito mais a igreja. E ele pergunta à igreja, pergunta a nós e pergunta a você também. Verso 67. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Esses que vieram da primeira vez comeram pão, beberam água, se fartaram, regozijaram, né? E vamos seguir a Cristo. Mas agora Cristo impõe os pesos de seguir. Esses se retiraram. Mas Pedro fala algo que é maravilhoso, que nós devemos guardar nesse dia e nos dias atuais. Pedro fala no verso 68: Senhor, para onde nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Verso 69: nós temos crido e reconhecido que tu és o Santo de Deus. Essa resposta, irmãos, que nós devemos ter. Pedro olha para o Senhor: Senhor, nós vamos para onde? Se tu és o Deus encarnado, se tu és o Santo de Deus. Nós cremos nisso, Senhor. Esta palavra que tem que haver na igreja do Senhor Jesus. Esta é a confirmação que tem que estar no nosso coração. Irmãos, muitas vezes as pessoas querem quantidade e apontam até: olha, mas pastor, a igreja tal, ela é cheia. Irmãos, sim, mas eu quero dizer que turba, que multidão, não significa necessariamente a união do povo de Deus. Porque quantidade, irmãos, não é qualidade. Note que o Senhor Jesus aqui estava procurando qualidade. Ele, naquela palavra, ele passa como um espanador, né? Limpando toda a palha. Os crentes de palha, olha, foram embora. E o Senhor Jesus conhece quem são os seus. E os discípulos que optaram viver na presença do Senhor, eles obtiveram essa chance de caminhar conforme o Senhor Jesus. Khalil Gibran é um filósofo, um poeta do islamismo, e ele, falando sobre a nossa fé, ele fala o seguinte, né, que nós somos interesseiros, só seguimos a Cristo pelas bênçãos que Ele nos dá. Porque ele fala: se o Senhor Jesus só impusesse a sua lei, a necessidade de servir, não tinha nenhum crente, irmãos.
as igrejas estariam vazias. Você não seria crente, porque Khalil Gibran fala que eu e você, nós somos interesseiros. Mas o verso aqui de número 66 a 68, ele coloca isso por terra, quando Pedro fala o que nós deveríamos falar: Senhor, eu não vou nem para nenhum outro lugar, porque eu encontrei o Senhor. Só o Senhor tem as palavras de vida. Irmãos, eu gostaria de fechar e concretizar essa nossa palavra, concluindo que todos os milagres do Senhor Jesus, todas as bênçãos nesta vida, elas apontam para a obra que Cristo quer fazer em nossa vida de salvação, para a nossa vida eterna. E nós temos que entender isso, que ser crente não é buscar bênçãos seculares, temporais, mas essas bênçãos são consequências da bondade do Senhor. Mas precisamos verificar quais são os nossos valores e nos agrupar para fazer a vontade do Senhor. Que o Senhor abençoe você rica e abundantemente. Amém, irmãos. Amém. Pela cruz dou graças, pelo preço pago ali, meu pecado suportou por seu amor, a graça recebi. Pelo amor dou graças, pelos pregos em suas mãos, com seu sangue me lavou e me mostrou seu amor e seu perdão. Digno é o Senhor, que no trono está. Digno é o Senhor. Pela cruz dou graças, pelo preço pago ali, meu pecado suportou por seu amor, graça recebi. Pelo amor do graças,
digno é o Senhor. Finalizando esse momento de culto, nós queremos começar pela dedicação das nossas vidas ao Senhor. Lembramos também que lá em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7, o apóstolo Paulo nos assevera: cada um contribua segundo tiver proposto em seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Nós queremos dizer, irmãos, da necessidade da casa do Senhor, de dedicarmos nossos dízimos e ofertas pelas contas que temos, por transferências bancárias ou por todos os meios que podemos fazer, até pelo meio direto nos cultos presenciais. Mas, conforme Malaquias capítulo 3, verso 10, nós devemos dar o mantimento da tesouraria, da casa do tesouro, conforme é determinação do nosso Senhor. Então, vamos contribuir para que a obra do Senhor possa ser feita para a glória de Deus. Querido irmão, nós queremos orar também pela igreja, pelo seu problema, pelas necessidades inerentes à sua caminhada e da sua família e daqueles também que pedem oração por você. Principalmente nesses momentos de pandemia, onde nós estamos vendo a necessidade da reclusão novamente, com os altos índices de internação. Chegou nessa sexta-feira, próxima passada, de 97% dos leitos ocupados para os casos graves da Covid-19. Então isso é alarmante e nós precisamos tomar decisões como tomamos nesta de interromper o culto dominical da igreja. Então nós queremos que você agora, nesse momento também de dedicação, lembre desses pedidos pela sua família, pela sua igreja, para que você, em íntima sintonia com Deus, possa expor as suas necessidades a Deus. Nós estaremos aqui orando agora, intercedendo por todos esses pedidos também. Curve a sua cabeça, una a sua família, vamos falar com Deus em oração. Querido Deus e amado Pai, louvamos, bendizemos o Teu nome, Senhor, e suplicamos pela Tua igreja, Pai. Suplicamos, Senhor Deus, pelos Teus servos, por aqueles que têm questões e necessidades, Pai, em sua casa, em sua vida, Senhor Deus, pelas famílias, Senhor Deus, que representam a grande irmandade, comunidade da Fontinha, Senhor Deus. Abençoa este povo, Pai. Abençoa, Senhor Deus, as necessidades da Tua igreja, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, aquilo que é traçado, que é pedido pelo Teu povo, Pai. Seja, Senhor Deus, conosco, Senhor Deus, nos agraciando com a Tua paz e com o Teu perdão, Pai. Seja também, Senhor Deus, com aqueles que agora expõem os seus pedidos, seja na esfera familiar, por um filho, por alguém que está enfermo, aquelas pessoas que pedem oração, Senhor Deus, por pessoas que estão vitimados de enfermidades, Pai, estão ainda sob tratamento emergencial, Pai. Abençoa, Senhor, o Teu povo, Pai. Abençoa, Senhor Deus, a Tua casa, Senhor. Abençoa as questões da Tua igreja, Senhor. Nós colocamos as nossas vidas e todas essas questões nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus, na força do Espírito Santo. Amém. Querido irmão e irmã, que Deus abençoe você rica e abundantemente, que você tenha um domingo todo especial na presença do Senhor e o início e restante de semana na mão do Senhor. Vamos ter agora a bênção apostólica e com ela nós estaremos nos despedindo. Receba essa bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós e com todo o povo do Senhor, agora e pelos séculos dos séculos. Amém.
Amém, irmãos.